G.K. Chesterton. Os paradoxos do catolicismo. O paradoxo do mundo. O grande problema deste nosso mundo é que não é um mundo ilógico, mas também não é um mundo racional. O que mais comumente nos aborrece nele é que é quase razoável, mas não chega a sê-lo perfeitamente. A vida não é antilógica, mas é uma armadilha para os lógicos. Parece um pouco mais matemática e regular do que realmente é. A sua exatidão é patente, mas a sua inexatidão se esconde e o que tem de insólito jaz emboscado. Darei um exemplo tosco do que quero dizer. Suponhamos que determinada criatura lunar, dadas as matemáticas, tivesse que fazer uma descrição do corpo humano. Perceberia imediatamente que o fato essencial é a sua duplicação. Um homem é dois homens, e o da direita é exatamente igual ao da esquerda. Depois de ter comprovado que há um braço à direita e outro à esquerda, um pé à direita e outro à esquerda, um matemático poderia aprofundar as suas pesquisas e verificar ainda que em ambos os lados se encontra um número igual de dedos das mãos e dos pés, olhos pares, orelhas pares, narinas pares e mesmo lobos cerebrais pares. Por fim, concluiria que se trata de uma lei, e quando encontrasse um coração num dos lados, concluiria que há outro do outro lado. E justamente aí, quando maior certeza tinha de haver chegado à conclusão certa, é que estaria enganado. Em toda a parte há este elemento silencioso e incalculável, que escapa aos racionalistas, mas apenas no último momento. A redondeza da Terra induz a pensar que cada polegada da sua superfície segue a mesma curvatura, como também parece razoável que, tendo o homem um braço de cada lado, tenha também um coração de cada lado. Nem por isso os cientistas deixam de organizar expedições ao Polo Norte, certamente por gostarem tanto de lugares chatos. E os cientistas continuam a organizar expedições para encontrar o coração do homem, e quando tentam achá-lo, costumam procurar do lado errado. Pois bem, a verdadeira intuição ou inspiração revela-se quando se conseguem prever as deformidades ou surpresas ocultas. Se o nosso matemático lunar visse os dois braços e as duas orelhas, poderia deduzir daí as duas omoplatas e os dois hemisférios cerebrais. Mas se intuísse o verdadeiro lugar onde se encontra o coração, então eu diria que essa criatura é algo mais do que um matemático. É exatamente esta reivindicação que eu quero fazer em favor do cristianismo. O cristianismo não só deduz as verdades lógicas, como ainda, se de repente se torna ilógico, é porque encontrou, por assim dizer, uma verdade lógica. Não somente acerta ao falar das coisas, mas erra, se é que se pode dizer assim, exatamente onde as coisas estão erradas. Seu plano ajusta-se perfeitamente às irregularidades ocultas e prevê o imprevisível. É simples a tratar de verdades simples, mas é teimoso a tratar de verdades sutis. A única intenção que me mora agora é, pois, mostrar esse fato, isto é, mostrar que, sempre que alguma coisa nos parece estranha na doutrina católica, logo descobrimos que há algo de estranho na própria realidade. Assim, é muito difícil defender alguma coisa da qual estamos inteiramente convencidos, como eu estou da doutrina católica. Ao passo que é relativamente fácil fazê-lo quando se estamos apenas parcialmente convencidos, pois neste caso temos apenas uma ou outra prova da coisa e podemos expô-la. Assim, se perguntássemos a queima-roupa a um indivíduo normal de inteligência mediana, por que você prefere a civilização à bárbare? Ele olharia freneticamente à sua volta, observando coisa por coisa, e mal poderia responder vagamente. Bem, é que há estantes de livros, luz elétrica, carros, pianos, polícia. Toda a defesa da civilização poderia resumir-se dizendo que é complexa, pois realizou tantas coisas. E essa mesma multiplicidade de provas, que deveria tornar a resposta avassaladora, torna-a impossível. Em toda a convicção integral há, portanto, como que uma enorme potência. A fé é tão volumosa que se leva um tempo enorme para pô-la em movimento. Esta hesitação nasce principalmente, por estranho que pareça, de que é indiferente o lugar por onde se começa. Todos os caminhos levam a Roma, e essa é uma das razões pelas quais muitas pessoas nunca chegam lá. Continuemos.
É estranho que os grandes agnósticos suscitaram dúvidas mais profundas em mim do que as suas próprias. Isso pode se ilustrar de várias maneiras. Enquanto lia e relia todas essas versões não cristãs ou anticristãs da fé, ia tomando corpo dentro de mim, de maneira gradual mas gráfica, a lenta e terrífica impressão de que o cristianismo tinha de ser algo muitíssimo extraordinário. Segundo conseguia entender, o cristianismo tinha não somente os vícios mais gritantes, mas também parecia ter um talento místico para combinar entre si vícios à primeira vista contraditórios. Era atacado por todos os lados e com todos os argumentos, por mais que esses argumentos se opusessem entre si. Mal um racionalista acabava de demonstrar que o cristianismo estava por demais a leste, logo vinha outro e demonstrava que ele estava demais a oeste. Para o caso de algum dos leitores não ter ainda cruzado com esse tipo de coisas, lembrar-me-ei ao acaso de alguns exemplos dessas contradições internas dos ataques dos céticos. Apresentarei 4 ou 5, mas haveria outros 50. Pessimismo inumano e fantasia cor-de-rosa. Fiquei muito impressionado, por exemplo, com o ataque eloquente que se desferia contra o cristianismo por ser coisa de uma tristeza inumana. Mas se o cristianismo era, como diziam essas pessoas, algo puramente pessimista e oposto à vida, então eu estava disposto a mandar pelos ares a Catedral de São Paulo. Todavia, o mais extraordinário era o seguinte: no capítulo 1, provava-me de modo plenamente satisfatório que o cristianismo era excessivamente pessimista. A seguir, no capítulo 2, passava-me a provar que era excessivamente otimista. Uma das acusações contra o cristianismo era de que, usando de medos e terrores mórbidos, impedia os homens de procurarem a alegria e a liberdade no seio da natureza. Mas havia também a acusação de que confortava os homens acenando-lhes com uma fictícia providência, colocando-os num berçário cor-de-rosa. Um dos grandes agnósticos perguntava por que não bastaria a beleza da própria natureza e por que seria tão difícil ser livre. Outro grande agnóstico objetava que o otimismo cristão, esse véu de fantasia tecido por mãos piedosas, escondia de nós a feiura da natureza e a impossibilidade de sermos livres. Mal um racionalista acabava de qualificar o cristianismo como um pesadelo, já outro começava a chamar-lhe paraíso de tolos. Tudo isto me intrigava. As acusações pareciam-me inconsequentes. O cristianismo não poderia ser simultaneamente a máscara negra de um mundo branco e a máscara branca de um mundo negro. Um poeta sarcástico disse: "Venceste, ó pálido Galileu, e o mundo se tornou cinzento ao teu hálito." O mesmo homem que denunciava o cristianismo por ser pessimista era, portanto, também um pessimista. Cheguei assim à conclusão de que devia haver algo de errado em tudo isso, e no momento de angústia passou-me pela cabeça que talvez não fossem bons juízes sobre a relação que há entre a religião e a felicidade aqueles que, segundo as suas próprias palavras, não possuíam nenhuma e nem outra. Mas, entenda-se bem, não concluí apressadamente que as acusações fossem falsas ou os acusadores uns tolos. Simplesmente deduzi que o cristianismo devia ser algo ainda mais fantástico e perverso do que diziam. Um homem pode ser excessivamente gordo numa parte e excessivamente magro noutra, mas terá uma silhueta muito estranha. Até aqui os meus pensamentos concentravam-se apenas na estranha silhueta da religião cristã. Pelo contrário, não atribuía qualquer forma bizarra ao pensamento racionalista. Vejamos outro exemplo: fraqueza covarde e violência sanguinolenta. Agora, vejamos outro caso da mesma natureza. Parecia-me que depunha fortemente contra o cristianismo a acusação que lhe faziam de que tudo que é cristão traz consigo uma certa nota de timidez, de ar monacal e pouco viril, especialmente na sua atitude com respeito à resistência e à luta. Os grandes céticos do século XIX foram homens extremamente viris, como um Huxley. Em contraposição, havia algo de fraco e excessivamente paciente nos conselhos cristãos. O paradoxo cristão sobre a outra face, o fato de os sacerdotes nunca combaterem, uma centena de coisas, enfim, tornava plausível a acusação. Li tudo isso, acreditei no que lia, de que o cristianismo era a tentativa de assemelhar o homem aos cordeiros. E se não tivesse lido outra coisa, continuaria a acreditar. Mas li depois algo muito diferente. Ao virar a página do meu manual do agnosticismo, o meu cérebro revirou-se de pernas para o ar.
Agora descobria que devia odiar o cristianismo, não por combater muito pouco, mas por combater em demasia. A fé cristã parecia ser a mãe de todas as guerras. O cristianismo tinha mergulhado o mundo num banho de sangue. Eu, que me irritara profundamente com o cristianismo porque nunca se irritava, agora devia irritar-me com ele porque a sua ira fora o fato mais horrível e monstruoso da história humana, porque a sua ira empapara a terra e velara o sol. As mesmas pessoas que condenavam o cristianismo pela sua mansidão e pela não resistência dos mosteiros eram as que agora o condenavam pela violência e pela bravura das cruzadas. Que conclusão tirar de tudo isso? Que cristianismo era esse que sempre proibia a guerra e sempre provocava guerras? Qual podia ser a natureza de uma coisa que era condenada tanto por não querer lutar, como por querer estar sempre lutando? Que mundo de enigmas gerara esses monstruosos assassínios e essa monstruosa mansidão? Que coisa surpreendente podia ser essa, que despertava nas pessoas tanta ânsia em contradizê-la, que já não lhes importava contradizerem-se a si mesmas? Era exatamente esse espetáculo que eu podia ver para qualquer lado que olhasse. Não é possível entrar aqui em mais detalhes, mas para que não se pense que selecionei com má fé 3 casos fortuitos, apresentarei brevemente alguns outros. Assim, por exemplo, alguns céticos escreveram que o grande crime do cristianismo era o seu ataque à família. Arrastava as mulheres para a solidão e para a vida contemplativa num convento, para longe de seus lares e de seus filhos. Mas logo outros céticos, um pouco mais progressistas, afirmavam que o grande crime do cristianismo era forçar-nos a casar e a constituir família, que condenava as mulheres à escravidão dos seus lares e filhos, e lhes proibia a solidão e a contemplação. A acusação vinha, por conseguinte, de lados opostos. Outro exemplo, algumas frases das epístolas ou da cerimônia do matrimônio revelavam, segundo os anticristãos, certo desprezo pela inteligência feminina. Mas descobri que os mesmos anticristãos desprezavam a inteligência feminina, pois a sua principal farpa contra a igreja do continente era que só as mulheres a que frequentavam. Mais um. Reprovavam-se no cristianismo seus hábitos andrajosos e famélicos, a sua ascese de pano de saco e de ervilhas secas. No minuto seguinte, porém, censurava-lhe as pompas e os rituais, os seus sacrários de pórfiro e as vestes douradas. Era criticado tanto por ser excessivamente simples como por ser excessivamente rico. Os cruzados eram realmente ferozes, e os santos eram realmente mansos, mansos para além de toda a medida razoável. Foi neste ponto do meu raciocínio que me recordei das minhas especulações sobre o martírio e o suicídio. No Marte havia esse tipo de combinação entre 2 atitudes quase insanas, que de alguma forma redundavam em sanidade. Era mais um exemplo das contradições do cristianismo, mas este já eu considerara legítimo. Tratava-se exatamente de um desses paradoxos em que os céticos pensavam apanhar a fé em falta, mas que eu já considerara coerente. Por mais que os cristãos amem o Marte ou odeiem o suicida, nunca sentirão essas paixões em grau mais elevado do que eu as senti, quando ainda nem sonhava com o catolicismo. O paganismo afirmava que a virtude consistia num equilíbrio. O cristianismo afirma que reside num conflito, na colisão de 2 paixões aparentemente opostas. Ambas não são, é claro, mutuamente exclusivas na vida real, mas são tão opostas que é difícil dominá-las simultaneamente. Sigamos por um momento a pista oferecida pelo Marte e pelo suicida, e tomemos como exemplo a coragem. Nenhuma qualidade como esta tem confundido tantas mentes e embaralhado tantas definições dos sábios meramente racionalistas. A coragem é quase uma contradição em si mesma. Significa um forte desejo de viver que assume a forma de uma disposição para morrer. Aquele que perder a sua vida, salvá-la-á. Isto não é nenhuma divisa mística para santos e heróis. Poderia ser um conselho de senso comum para marinheiros ou montanhistas. Este paradoxo contém todo o princípio da coragem, mesmo da coragem simplesmente terrena ou simplesmente brutal. Um homem isolado pelo mar numa costa rochosa poderá salvar a sua vida se arriscar escalando o precipício. Só se afastará da morte se pisar continuamente a 1 centímetro dela. Um soldado cercado pelo inimigo, se quiser abrir caminho para escapar, terá de combinar um forte desejo de viver com uma estranha despreocupação pela morte. Não lhe basta pegar-se à vida, pois então seria um covarde e não escaparia.
Não pode esperar pela morte, pois então seria um suicida e também não escaparia. Tem de procurar a vida num estado de espírito furiosamente indiferente. Tem de desejar a vida como se fosse água, mas beber a morte como se fosse vinho. Imagino que nenhum filósofo terá jamais expressado este romântico enigma com a lucidez adequada, e eu, certamente, também não o fiz. Mas o cristianismo fez mais do que isso. Marcou-lhe os limites nas tremendas sepulturas do suicida e do herói, mostrando a distância que há entre aquele que morre por amor à vida e aquele que morre por amor à morte. E sempre desfraldou por cima das lanças europeias a bandeira misteriosa das cruzadas. A coragem cristã, que é desprezo da morte, e não a coragem oriental, que é desprezo da vida.